pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, a gente vai abordar dois assuntos, tá? E por isso ele vai acabar sendo um vídeo mais longo. Esses assuntos, eles são complementares um ao outro e também a todos os que a gente viu anteriormente, tá? Então, se possível, assistir em ordem, vai ficar melhor para o entendimento do conteúdo. Se for alguma dúvida específica sobre esse assunto, beleza, entra direto nesse aqui e vamos lá, tá? Hoje a gente vai falar sobre Repository Pattern e também sobre API REST. Então, vamos lá. Repository. O que é repository? Bom, primeiro de tudo, a gente pode falar que ele é um design pattern. Tá? Ele é muito utilizado em aplicações que necessitam acessar dados. A gente fala muito sobre single source of truth, né? Fonte da nossa única verdade, em tradução literal. Ou seja, o que a gente pode falar disso? É que as informações que a gente tem, as informações que a gente precisa buscar, elas vão vir de um único lugar. E muito importante também é a questão da separação de responsabilidade referente à lógica do projeto. Então, o nosso repository vai ser ali uma classe separada que vai ser responsável por implementar a lógica da camada de persistência de dados, seja esses dados locais ou remotos, que no caso é o que a gente vai ver na sequência, utilizando o API. Tá? Utilizando o Design Pattern Repository, a gente consegue manter escondido, digamos assim, a forma que os dados são salvos ou recuperados. Tá? Dessa forma, a gente consegue seguir um princípio do Solid ali para deixar tudo bonitinho, tá? Só lembrando, repository, single source of truth. Não quer dizer que em um app grande a gente vai realizar todas as requisições dele nesse mesmo objeto. Não. Nós vamos ter objetos específicos para cada fluxo que estivermos tratando. Ok? Por exemplo, assim, eu vou ter um repository para salvar e pegar informações do usuário. Ok? Mas aí eu tenho também que salvar ou recuperar informações referentes a contatos telefônicos. Ok? Um exemplo. Eu não vou deixar isso tudo junto. Cada um vai ter o seu repository, vai ter esse seu objeto, de forma que a gente não fique com uma classe muito grande, ok? Então, vamos lá. Segundo ponto, API REST. O que é API? E o que é REST? Tá? Bom, primeiro, aqui, API. API é Application Programming Interface, tá? Ou interface de programação de aplicações. O que seria isso? Essas interfaces, tá? Elas são conjuntos de ferramentas, definições, protocolos que são utilizados para criar aplicações de software. As APIs elas conectam soluções e serviços. Aqui no nosso caso, a gente trabalha com mobile. Então, nossa solução vai ser um aplicativo mobile. E o nosso serviço vai ser um back-end que vai fazer cálculos para nós, que vai nos responder informações do banco de dados, tá? E REST, que se fala muito do termo todo junto, né? API REST. O REST, que é o Representation State Transfer, ele é uma arquitetura de software que impõe condições sobre como uma API deve funcionar. Tá? Inicialmente, ela tinha sido criada como uma diretriz ali para gerenciar a comunicação de uma rede complexa. Tá? No caso, a internet que a gente tem hoje. Okay? E, bom, o que a gente precisa saber sobre a API REST trabalhando no mobile, né? De início, a gente só precisa entender como é que elas funcionam numa visão macro. A gente não precisa se aprofundar em como é que ela funciona por dentro, tá? Então, como que uma API funciona? Vamos lá. Aqui, nós temos o nosso dispositivo mobile,
ok? Que é o que a gente faz. Aí nós vamos ter aqui a nossa API no meio do caminho e aqui nós vamos ter o nosso banco de dados, ok? Vamos lá, primeira coisa, o nosso serviço faz uma requisição para essa API. Vamos fazer um GET, ok? Então, no momento que chegou na API, a API vai buscar no banco de dados. O banco de dados vai retornar informações para a nossa API e a API vai realizar algum tratamento, vai popular um objeto, um JSON, alguma coisa, para retornar o nosso response, ok? Então a gente vai trabalhar muito assim, recebendo esses responses da API. E aqui no lugar do get, a gente pode ter get, post, delete, put, patch, cada um com a sua particularidade, tá bem? E como é que a gente utiliza uma API REST no Android? Tá? Existem diversas maneiras da gente fazer isso. Uma delas é utilizando o retrofit. O retrofit, ele é uma ferramenta, um client HTTP. Como é que é isso? Tá? Ele é uma biblioteca que a gente importa no nosso aplicativo. Tá? E através dele a gente cria um client HTTP de forma simplificada para Android. Tá? A comunicação com o servidor utilizando um retrofit ou alguma outra biblioteca mais moderna, por exemplo, agora nós temos também o Ktor, depois a gente faz um vídeo para falar sobre ele, ele vai simplificar muito a forma que a gente tem que fazer uma requisição. Tá? Então a gente vai precisar ali passar o tipo da request, tá? Então que vai ser um get, um post, um delete, um put, um patch. A gente vai passar ali os carry parameters, a gente vai passar um body caso tenha, um path caso tenha, tá? E como é que a gente vai entender como é que esse cara funciona? Como que a gente utiliza ele? Bom, isso aí a gente vai ver na prática, tá? Então assim, vamos lá. Aqui eu tenho um app simples, tá? Que tudo que já tem pronto nele é o que a gente viu nos vídeos anteriores. Então aqui eu tenho uma tela onde eu tenho um texto e um input text. Eu tenho aqui a minha main activity, onde eu só inicializo a minha view model. Tenho uma função para observar um live data. E a partir desse observer do live data, eu dou um toast aqui na tela. E na minha view model aqui, eu só tenho o live data e uma função getSep. Tá? Então assim, o que nós temos que fazer agora? Bom, primeiro de tudo aqui, na organização do nosso projeto, eu separei aqui entre view, onde tem activity, view model, onde temos a view model, e aqui eu tenho uma pastinha de data. Tá? Nessa pastinha de data aqui, eu vou criar uma outra pastinha e eu vou chamá-la de repository. Ok? Dentro dessa pastinha, eu vou criar uma classe chamada getSepRepository. Ok? Esse carinha aqui vai ser o nosso repository. Eu esqueci de comentar que a API que a gente vai utilizar hoje é uma API de buscar informações utilizando o SEP, tá? Ó, é esse carinha aqui. Se vocês quiserem procurar aí, fazer em casa, pô, bacana demais treinar. Viasep.com.br, tá? Aqui ele tem um exemplo de como é que se faz a consulta, a validação aqui dos formatos inválidos. E aqui a gente tem o formato de retorno, tá? Então aqui nós vamos ter um JSON de retorno. A URL vai ser essa daqui. E esse aqui vai ser o nosso objeto de retorno, nosso response, que nem eu mostrei ali no desenho, tá bem? Então, a hora que a gente tiver que modelar isso aqui, a gente volta aqui, tá? Então, assim, o aplicativo ali, ele já tá um pouco para frente, porque, cara, a ideia não é a gente repassar aqui no vídeo termos que a gente utilizou nos anteriores, ok? Tá, aí aqui criamos a pastinha Data Repository e a nossa classe getSepRepository. Agora vamos vir aqui e vamos criar uma outra pastinha, tá? Dentro de Data, cuidado para ficar dentro de Data, tá?
e vamos chamar ela, vou botar aqui um pontinho e vamos chamar ela de, pode ser endpoints. Ok, aqui temos uma pastinha. Endpoints, perfeito. Agora aqui, bom, a gente precisa, a partir da nossa view model, chamar o repository, ok? Então, aqui eu tenho o meu get sep repository, vou criar uma instância dele, e, pô, eu não tenho nenhuma função, mas a função que eu vou querer chamar vai ser a getSep, tá? Eu vou ter aqui, ó, val response, recebe getSep repository, getSep, e estou passando um sep, certo? Porque como a gente viu ali, a nossa API, ela precisa de um sep. Vamos lá, vamos no nosso repository aqui, vamos criar uma função getSep que recebe um sep por string. Tá? Só que aqui nós não vamos retornar uma string, ok? Aqui nós vamos retornar um objeto. Tá? Por enquanto a gente não sabe qual é que é o objeto, mas é aquele JSON ali que a gente viu antes. Enfim. Então, bom, dentro da pastinha data aqui, vamos vir aqui, vamos criar uma outro package e vamos chamar de model. Dentro de model aqui, nós vamos criar um arquivo e nós vamos criar um sep response, tá bem? Esse sep response aqui, ele é uma classe, tá? Mas nós vamos transformar ele em data class. Temos aqui, nosso sep response, que é uma data class, tá? E o que a gente precisa ter dentro dessa data class, tá? Isso aqui são as respostas, tá? Que a API de sep vai nos retornar. Então, assim, nós temos que ter uma val sep do tipo string. Nós temos que ter uma val logradouro do tipo string. Nós teremos que ter uma val complemento também do tipo string. Val bairro do tipo string, localidade string, UF string, IBGE e GIA. Esses dois últimos campos aqui não me interessam, tá? A gente só precisa desses carinhas aqui pra gente fazer o nosso exemplo. Então, eu vou pagar esse, tá? Um ponto extremamente importante quando a gente está trabalhando com APIs é que, assim, esse aqui é o nome da minha variável, tá? Por acaso, na documentação da API, os nomes são iguais, tá vendo ali, ó? CEP, aí tem 010010000, ok? Só que algumas vezes esses nomes não são iguais. Tá? Mas aí, pô, o nome não é igual. Como é que eu vou fazer para mapear esse cara? O back-end, quando a gente está trabalhando, geralmente ele nos fornece um JSON onde tem os nomes desses carinhas. Mas a gente pode utilizar a seguinte annotation aqui no Android, ó. Serialized name, tá? Vocês podem ver que é do Gizon, ok? Esse carinha aqui, a gente vai passar uma string para ele e vai dizer o que a gente está esperando. Então, assim, olha, no meu JSON eu tenho lá o valor sep que eu quero que caia aqui no meu sep tanana, tá? Ele vai funcionar porque ele vai entender a partir desse nome e vai adicionar nesse carinha aqui. Mas eu vou deixar sep aqui, tá? Bonitinho. Por que isso é muito importante? Em alguns lugares, quando a gente está trabalhando, ou em APIs que não são nossas, que são públicas, às vezes os nomes não são bons, tá? Às vezes os nomes vêm fora de padrão. Então, a gente consegue adicionar esses carinhas para ter um controle melhor, tá? Sobre o que a gente tem que fazer. Então, aqui, vamos terminar de adicionar o serialized name. Aqui para esses carinhas. Serialized name. Localidade. E esse último aqui eu vou deixar sem. Tá? Só pra gente ver que ele vai funcionar da mesma forma, porque os nomes aqui são iguais. Tá? Então, assim, bom, nós temos aqui uma data class que ela
é o nosso response. Tá? Lembra ali nos slides onde eu mostrei o que a gente recebia da API? O response. Tá. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora? Bom, agora a gente vai vir aqui nessa pastinha Endpoints, a gente vai clicar em New, e aqui eu vou criar assim, ó, Endpoint, tá? Uma interface Endpoint. Esse nome Endpoint, gente, é só para exemplo, tá? Se tu estiver fazendo aí o teu projetinho particular, utilizando tanto a API de CEP ou quanto qualquer outra API, busca um nome bacana, tá? Tipo, que faça sentido. Por exemplo, aqui, ó, CEP API, tá? Pode ser CEP API, pode ser CEP Endpoint, tá? Não tem problema. Pode deixar assim. Ó, até escrevi errado aqui. Mas assim, tá? É só para a gente ilustrar. Bom, vamos lá. Essa nossa requisição de CEP, ela é um GET. Então, nós temos aqui que colocar um GET, tá? Notation GET. E aí, assim, o que a gente quer buscar? O que a gente vai passar aqui de valor? Para explicar melhor para vocês como é que funciona isso, tá? Pô, como é que o retrofit funciona e tudo mais? A melhor forma, gente, é aqui, ó, documentação, tá? Eu vou disponibilizar o link dessa documentação aqui para vocês nos comentários, na descrição do vídeo. E, gente, assim, trabalho com programação já tem um bom tempo. Não faz mal nenhum a gente vir consultar as documentações, tá? É excelente que a gente faça isso, porque muitas vezes a gente vai na documentação depois de um tempo e alguma coisa mudou, alguma coisa se atualizou. Então, assim, não seja aquela pessoa que aprendeu de um único jeito, tá? E não tenha medo de errar. Errar é normal. Cara, não tô sabendo fazer isso aqui. Pô, vai lá na documentação e olha, não tenha medo de fazer isso, tá? Aí aqui, o que eu quero mostrar para vocês na documentação é como é que a gente faz a requisição, tá? Olha aqui. Então aqui a gente tem que utilizar a nossa annotation get e tem que colocar o resto da nossa URL. Olhando aqui deixa eu voltar esse aqui e botar a documentação do CEP aqui, tá? Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem essa URL completa aqui, certo? Vamos botar aqui. Tá? Ele voltou tudo. Então, assim, isso aqui é um parâmetro, ok? Então, esse parâmetro muda, porque é o CEP que a gente for pesquisar. Esse carinha aqui, ele vai ser fixo. Esse aqui também vai ser fixo. Mas temos um parâmetro no meio dele, certo? Perfeito. E esse aqui, esse https://viacep.com.br, ele vai ser a nossa base URL. Essa base URL a gente vai utilizar mais para frente quando a gente for configurar o nosso cliente. Mas aqui nesse ponto a gente tem esse carinha aqui para ser utilizado, tá? Então vou puxar para cá para não atrapalhar a nossa tela e vou colocar aqui, ó, tá? WS 01001 JSON, ok? E aqui nós vamos ter a nossa função getCep. E esse carinha aqui, ele vai nos retornar o quê? Ele vai nos retornar o nosso CEP response, tá? Que é essa data class que a gente criou justamente para ser compatível com esse response. Bom, beleza. Mas aí vocês devem estar se perguntando assim: pô, mas se eu botar esse valor aqui, como é que vai ser o CEP que eu quero? Como é que a gente vai mudar isso, né? Então é o seguinte, como é que a gente faz para mudar esse carinha? A gente vai vir aqui, a gente vai colocar chaves e vai fazer assim, CEP, tá? E aqui, na nossa função, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter uma annotation, ó, path, ok? E aí aqui a gente vai ter o nomezinho CEP. Tá pedindo para importar? Vamos importar aqui, ó. Tá vendo? Por todo o retrofit, http path. Bom,
esse path aqui, nome CEP, ele vai ser do tipo string. Peraí, deixa eu botar aqui, CEP, do tipo string. Então eu estou dizendo que assim, ó, a minha função aqui, getCep, ela recebe um CEP do tipo string e retorna um CEP response. Só que essa notation aqui, CEP, ela serve para dizer que quando eu chamar essa função, eu tenho que pegar o valor que vier aqui e adicionar aqui. Ok? Então é assim que a gente vai fazer com que o CEP que a gente digitar na aplicação seja passado para esse ponto. Ok? Então, beleza. Essa parte aqui tá tudo certinho. Bom, aqui agora a gente já sabe que a nossa response vai ser CEP response. Ó, agora a gente vai ver que ele tá dando um erro porque, pô, ele precisa de um retorno, certo? Mas assim, bom, se a gente quer se comunicar com a API, a gente falou de retrofit. Até agora a gente não fez nada de retrofit, certo? Então, vamos começar essa parte agora. Vamos vir aqui de novo em Data, vamos criar uma pastinha nova. Vocês vão ver que eu adoro criar pastas novas. Peguem esse costume desde cedo, se possível, porque o teu código vai ficar mais organizado, tá? E um outro nome, uma outra dica assim que eu posso dar é: não fiquem com medo de criarem variáveis ou nome de métodos grandes, tá? Não tem problema nenhum. É muito bom que criem coisas que a gente entenda. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou criar um arquivo só, tá? O meu arquivo eu vou chamar ele de Network Utils. Vou dizer como classe aqui, mas eu vou remover isso aqui, tá? Bom, aqui eu vou criar um método. E se eu falar para vocês assim, o meu método é retrofit. Bom, o que vocês vão me dizer que esse método aqui faz? Ele retorna o retrofit. Bom, tudo bem. Realmente, faz sentido. Mas se eu criar um método que assim, ó, posso botar aqui, get retrofit client, e falar que ele retorna a retrofit. Pô, o nome do método que a gente criou ficou muito mais bonito e muito mais fácil de quem estiver lendo o teu código entender o que esse método faz, tá? Então vamos lá. Para a gente criar o retrofit, o primeiro de tudo, gente, aqui ó, temos que adicionar a dependência do retrofit e do JSON, tá? Que é uma biblioteca de converter JSONs da própria Google dentro do nosso projeto. A gente adiciona ele sempre dentro do build Gradle do app, ok? Nunca do projeto. Eu vou deixar na descrição também as dependências que eu utilizei, tá? Elas estão aqui, as versões aqui que vocês podem ver. Aqui está a do retrofit e aqui está a do JSON, ok? Então aqui nós temos a do JSON em 250 e nós temos a do retrofit 250 também, só ficou com o nome errado aqui, eu tenho que arrumar, tá? Mas eu coloco na descrição as versões que eu utilizei aqui no exemplo. Lembrando que o exemplo ele funciona no... Tanto essas versões, né, quanto esse exemplo que eu estou passando para vocês, funciona na ideia mais nova do Android Studio, a Jellyfish, ok? Então, ok, vamos lá. Para a gente criar o nosso retrofit, nós vamos fazer um return aqui, retrofit.builder, ok? Tá, vamos lá. Agora a gente precisa criar esse carinha, ó, base URL. Lembra que eu falei para vocês da nossa base URL ali da requisição do ViaCep, que era https://viacep.com.br? Então, essa aqui é que a gente vai utilizar, ok? O que mais que a gente precisa para criar o nosso builder do retrofit? A gente precisa adicionar esse carinha aqui, ó, Add Converter Factory. E aí aqui nós vamos passar o JSON Converter Factory e dar um ponto create. O que esse cara aqui vai fazer? Bom, esse cara ele vai converter
automaticamente os nossos objetos de requests para JSON e os objetos e o JSON de response para os nossos objetos. Então a gente não precisa se preocupar em ficar mapeando JSON, em percorrer um arquivo XML ou JSON, né, caso a gente esteja trabalhando com arquivo XML. Ele vai fazer isso sozinho, automático para nós. Tá? Então aqui nós também vamos pegar e vamos criar dar um ponto build, e aí a gente vai ter a instância dele. Bom, quais que são os próximos passos? Bom, o próximo passo é o seguinte, eu preciso ter o meu client aqui. Então, para eu pegar o client, eu sei que o nome da minha função do Network Utils é getRetrofitClient. Então, vou fazer isso aqui, ó, getRetrofitClient. Ok? Client.create, tá? E aqui em create, eu vou passar esse carinha aqui, ó, SEP Endpoint, tá? Então aqui, ó, SEP Endpoint, class.java. E eu vou adicionar isso aqui numa val. Vou botar API, ok? Então agora eu tenho minha API.getSep passando o SEP. Esse carinha aqui eu posso dar um return nele. Bom, então se a gente for ver agora sim, nós temos aqui a nossa viewModel, que aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a gente vai fazer assim, ó, sep mutable live data ponto value recebe o que tiver no repository. Aqui tá como string porque a gente não tinha o nosso objeto, certo? Então aqui é sep response, aqui é sep response. Na nossa main activity, aqui a gente vai fazer um it.toString para printar todo o nosso objeto. Então assim, aqui nós criamos o nosso repository. Por que é legal a gente criar um repository? Vamos supor que aqui a gente precise fazer alguma coisa, por exemplo assim, val response, opa, digitei errado aqui, perdão, response recebe a resposta do nosso repository.getsep. Eu preciso pegar response.sep length. Bom, preciso fazer alguma lógica aqui com a minha resposta. Preciso trabalhar dados, ver valores de view, lógica de view, devo mostrar, não devo mostrar. Preciso acionar live datas para fazer gestão de tela, para fazer gestão de componente. Então, assim, a viewModel que é responsável pela lógica da view. Dessa forma aqui, a gente consegue abstrair o que é pegar e salvar dados do que é lógica de view, lógica de negócios, tá? Então, vamos botar aqui, ó, sep mutable live data ponto value recebe um get repository get sep, tá bem? Então, o que está faltando fazer? Está faltando a gente chegar aqui na nossa fazer aqui um viewModel.getSep e passar um valor. Só que valor que a gente vai passar? Bom, aqui a gente tem um campo de texto, ok? Que é no input text sep. Então aqui na nossa main activity nós vamos fazer o seguinte: find view by id r.id.input text sep. Aqui é um input text input edit text, se eu não me engano. Vamos ver. Text input edit text certinho. Só que é o seguinte, como é que eu vou fazer para simplesmente pegar o valor dali? Bom, vocês devem estar falando assim, é só ter um botão, certo? Perfeito. Então aqui, ó, aqui nós vamos criar um botãozinho bem simples, tá? Ó, pra gente relembrar aqui como é que é o botão, tá? Wrap content, text, vamos botar aqui, pesquisar CEP, ok? Vamos botar aqui, ó. Vocês se lembram como é que é as constraints? Ó, start of parent, end to end parent, e vamos botar aqui, ó, top
to bottom. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer bottom to bottom of parent. Aí a gente joga lá pra baixo, tá? E aqui a gente faz um margem de 32 dp para deixar o botãozinho aqui mais bonito. O que faltou aqui no nosso botão? O que a gente não adicionou nessa configuração? Um ID. Muito bem. Então aqui a gente vai ter um ID botão search SEP. Ok? Então vamos lá na nossa activity aqui. Vamos criar uma função de configure click. Aqui a gente cria private fun configure click. Sempre procure quebrar em funções também o código, tá? Fica mais fácil de ler, fica mais fácil de dar manutenção. Que imagina se eu colocasse tudo isso aqui dentro de um create ali. Como é um app pequeno, a gente até entenderia, mas se fosse um app maior, a gente daqui a pouco perde informações ali, não consegue debugar, não consegue analisar o que está acontecendo, tá? Então vou fazer aqui, ó, um find view by ID do tipo button r.id.searchSep. Vou fazer aqui um set onClick listener. Quando esse carinha aqui fizer, o que eu vou querer que aconteça? Eu vou querer fazer assim, val sep find view by ID input text do r.id input sep, se eu não me engano. Aqui, input text sep, o nosso ID. Input text sep ponto text. Vou pegar a view model ponto get sep e vou passar o sep. Tá? Olha só, ele está reclamando aqui que é do tipo editable. Por que é do tipo editable se eu acabei de pegar o texto do meu input text? Os componentes editáveis, eles são todos do tipo editable. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com um componente editable, a gente tem que fazer a chamada da funçãozinha aqui toString. Bem? Então, vamos recapitular aqui o que a gente fez. Então, aqui, nós temos o nosso layout simplesinho, com um título, um input text e um botão. Aqui nós temos a nossa activity, onde nós iniciamos a nossa viewModel, temos o nosso método onCreate, e aqui no nosso método onCreate nós chamamos dois outros métodos. O initGetSepObserver, que é o cara que vai ficar escutando a mudança do nosso live data criado na viewModel. Okay? E temos também o configureClick, que é para a gente ter uma ação no nosso clique, certo? No botãozinho ali, preenchi o CEP, cliquei no botão, vou chamar a função da viewModel. Essa função da viewModel, por sua vez, vai realizar uma chamada para o nosso repository, passando o CEP que recebeu e vai adicionar o valor de resposta no live data. O nosso repository, por sua vez, ele pega a instância do client que nós criamos no Network Utils, aqui tendo a nossa base URL, o factory de converter. Ele cria uma API, tá? A partir da nossa definição aqui de função getSep, utilizando esses carinhas aqui como complemento da URL, esse aqui como um path e esse aqui como response, tá? Realizamos a chamada e retornamos, tá? O que está faltando aqui? Tá faltando uma coisa muito importante, que se a gente não fizer, se a gente não adicionar, não vai funcionar, tá? Aqui, ó. Sempre quando a gente fala de acessar a internet, realizar configurações, salvar dados no cache
em banco de dados local, ou no próprio Shared Preferences, que a gente vai ver mais para frente também. Localização, acesso a contatos, qualquer outra coisa, a gente precisa solicitar permissão para o usuário, tá? Tem alguns tipos de permissões que elas são mais restritas e a gente tem que solicitar para o usuário aprovar. Por exemplo, localização, acesso a outras coisas do telefone. A internet, a gente precisa adicionar esse tipo de permissão aqui no manifest do nosso aplicativo, mas não é necessário que a gente interaja com o usuário para solicitar que ele aprove essa permissão. Tá bem? Então, aqui a gente só adiciona aqui e isso já deve deixar com que a nossa aplicação acesse a internet. Okay? Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou rodar aqui o app, esperar que o emulador aqui seja lançado. Vamos aguardar aqui uns instantes. Bom, o emulador já está carregando. Vamos ver se ele já vai instalar o nosso aplicativo de testes aqui. Ok, vamos lá. Tá terminando de buildar aqui, bonitinho. Ok. Pessoal, enquanto o emulador builda aqui, queria reforçar uma coisa com vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca nos comentários ou entre em contato, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre vou responder vocês, sempre vou tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então aqui, nosso app está carregando, apareceu aqui. Bom, vamos pegar um CEP bem conhecido aqui, vamos pegar aqui, ó. CEP São Paulo Google, tá? Qual o CEP do Google? Como gostar? Tá, vamos botar Vou botar o CEP que tem ali na própria documentação, tá? Se não me engano é 010010000, ok? Colocamos esse CEP aqui, vamos pesquisar o CEP. Olha só, nosso aplicativo fechou. O que será que aconteceu? Vamos vir aqui, ó. Abrir o Logcat e vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só quanta coisa aconteceu. Opa, olha só. Apareceu aqui, Fatal Exception. Illegal Argument Exception. Não foi possível criar uma chamada de adapter para a classe CEP Response. E para que a gente possa corrigir isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar adicionar coroutines no nosso projeto, de forma que a gente consiga trabalhar com threads. Então, vamos lá. Para que a gente possa fazer isso, primeiro vamos vir aqui na nossa View Model e vamos fazer assim, ó, global scope.launch, para a gente iniciar a nossa coroutine, tá? E aqui a gente vai passar um parâmetro. Vamos passar dispatcher.io. Esse I/O é de input, output. Então, dessa forma, a gente tá falando mais ou menos para a coroutine assim, olha, eu quero que tu trabalhe numa thread de input output, que é a thread que a gente utiliza para fazer requisições e tudo mais, tá? Então aqui a gente tem que transformar ela numa suspend fan, certo? Só que a gente está chamando ela aqui dentro, tá? E esse carinha aqui a gente vai precisar mudar. Por quê? O value a gente utiliza quando a gente está na mesma thread, mas quando a gente está rodando em background, a gente precisa utilizar o post value do Mutable Live Data, tá? A gente falou sobre esses pontos no nosso vídeo de Live Data, mas aqui a gente está reforçando, ok? Bom, então aqui a gente tem que ver a função da nossa endpoint, aqui a gente também tem que transformar em suspend, ok? Vamos fazer um teste aqui, vamos rodar. Aqui, executou, vamos lá, 0100
1000. Ver, pesquisar CEP response. Logador, passa da sé, complementa, etc. Então, assim, a gente já viu que ele funcionou, tá? Ele fez a requisição, tudo bonitinho. A gente até pode abrir o logcat aqui, mas a gente não tem configuração de log, tá? Então, vamos fazer assim, ó, pra gente poder ver. Vamos vir aqui na nossa main activity e vamos fazer o seguinte, ó, print, não, vamos botar aqui diferente, ó, log.info, log.i, tá? Aí a tag aqui vai ser response CEP, ok? E aí aqui como valor nós vamos passar o objeto CEP.toString. Vamos rodar aqui para fazer mais um teste. Vamos lá. 1000. Agora a gente dá um pesquisar CEP. Ele retornou aqui. Vamos analisar o nosso logcat. Se a gente tem alguma coisa aqui como response. Aqui, ó. Response CEP. Ah, ele pegou errado. Peraí. Calma aí que deu errado aqui. Eu coloquei no lugar errado, gente. Pera aí, foi mal. Não é aqui. É aqui. Tá, e aqui é it. ToString. Aí, tá. Vamos lá. Vou abrir o logcat aqui, vou limpar ele rapidão. Tá. Vamos deixar aqui que aí a gente já vê acontecendo. Então, o CEP aqui tem que ser 01001000. Ok. Pesquisar o CEP. Nos respondeu aqui. E aqui no nosso logcat, response CEP está aqui. O logrador Praça da Sé, complementa lá do ímpar, bairro Sé, localidade de São Paulo, FSP. Então, sim, a gente trouxe todas as informações, nosso objeto foi populado corretamente. Agora seria o momento de exibir essas informações de uma forma melhor, criar text views para que a gente possa exibir eles na tela, ou passar essas informações para frente para que ocorra um controle de lógica, cálculo de frete, várias coisas podem ser feitas, tá bem? O nosso conteúdo de hoje é isso, tá? Queria abordar esses dois temas de repository e retrofit com vocês. A gente já teve que acabar colocando aqui um pouquinho de coroutines, tá? Para o nosso request funcionar. Mas nós vamos ter um vídeo específico sobre o funcionamento de coroutines, tá? Vai ser na playlist de Kotlin ali, para a gente entender um pouquinho melhor como que isso funciona. E gostaria de pedir para vocês também tópicos que vocês tenham dúvidas, que a gente possa acabar criando conteúdo para sanar essas dúvidas, bem? Muito obrigado e qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí que a gente responde.